Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver Opinião e hoje vamos falar sobre o fim do circo, né? Que foi a Copa do Mundo, onde eu debito grande parte da nossa derrota a uma má liderança de um técnico incompetente que levou, infelizmente, a política para dentro da seleção. Eu não sei como é que esse incompetente chegou tão longe, como é que ele pode ser tão considerado e ser tão incompetente, né? O cara convocar 9 atacantes realmente é de uma incapacidade absurda e levar os parça dele, porque são parça dele, insistir com alguns jogadores que não produzem nada há muitos anos, insistir trazer outros que já não produzem nada há muitos anos, já vieram machucados para a seleção. Eu não vou citar nomes porque, falando da vida profissional de jogadores aqui, eu não quero fazer isso porque eu não acho correto, né? E correção é uma coisa que eu prezo muito, e respeito às pessoas, coisa que esse moleque não mostrou em momento algum, né? Depois que a seleção foi derrotada, ele, em vez de ir lá cumprimentar a torcida e abraçar seus jogadores, ele foi embora para o vestiário como o covarde que ele é. Eu vou falar hoje especialmente algumas coisas sobre resiliência e como é impressionante como é que eles conseguem sobreviver, esses caras. Como é que eles conseguem se eleger, como é que eles conseguem convencer alguém ainda. O canto de sereia desses caras deve ser muito sedutor, porque é absurdamente sem sentido. Eu tenho vontade de pegar a boca de um moleque desse aí e lavar com sabão quando fala mal do governo militar brasileiro. Eles não têm dignidade para lamber as botas dos nossos generais, especialmente os que governaram o Brasil de 64 a 85. É uma coisa assim, essa gentalha da esquerda devia ter mais respeito com as cores do Brasil, com os símbolos nacionais, com os nossos generais que são honrados em sua grande maioria. Né? Ao contrário deles, que são, de maneira geral, moleques, desonestos, mentirosos e até outras coisas que eu não posso falar porque pode gerar algum problema. Né? Infelizmente, o Brasil, que no governo militar você tinha direito a ter opinião, até esses palhaços da música faziam música de protesto e todo mundo achava bonitinho, e os nossos generais durões permitiam. Não perseguiram Caetano Veloso, Gilberto Gil e aquele ladrão de música que diz que não compõe, ele compra música de pessoas pobres, né? Saíram do Brasil porque quiseram sair, né? Foram obrigados. E foram para a França, foram para a Inglaterra. Bom, eu vou começar com uma frase atribuída a Buda. Realmente eu não posso garantir que tenha sido ele. Eu até achei que era de uma outra pessoa. Achei que era do Arte da Guerra, do general lá chinês, que diz o seguinte: toda grande caminhada começa com um simples passo. E essa grande caminhada que nós começamos depois do dia 30, o final da apuração das eleições, foi dado aquele primeiro passo pelo povo brasileiro, uma manifestação linda, uma manifestação resiliente, orgânica, onde a maioria das pessoas que estão lá na rua são mulheres, são senhoras. Eu perguntei a amigos meus que estão frequentando isso aí, e disse que a quantidade de mulheres com mais de 70 anos é gigantesca. Eventualmente elas até são as pessoas que dizem: calma, meu filho, calma que vai dar certo. Vai dar certo, tem que dar certo. Pena que as pessoas não tenham muita noção
desse momento histórico brasileiro. Essa bifurcação que nós temos, o caminho da esquerda, deve nos dar uns 70 anos de trevas. Quando eu falo trevas, é mesmo, não é pouca coisa, vocês não fazem ideia do que esses facínoras são capazes. Mesmo com um presidente honrado, honesto, que joga nas quatro linhas, um democrata que nunca censurou ninguém em todo o seu governo, Jair Messias Bolsonaro, eles rasgaram a Constituição, a corte principal do Brasil rasgou a Constituição para perseguir os apoiadores do presidente. Se eles fazem isso agora com o presidente da República respeitando a lei, imagina o que vai acontecer depois, se eles conseguirem empossar um bandido condenado. O cara é criminoso. Esse cara vai ocupar a mesma cadeira que o Marechal Castelo Branco. Isso aí é uma falta de respeito com o Marechal. Com todos os generais que ocuparam aquela cadeira, de 64 a 85, foram homens honestos que terminaram a vida pobres. Com, lógico, salário de general. Não é pobre. Salário de general. Não tinham bilhões escondidos em contas e por aqui e por ali. E aí você vê as escolhas desse presidente que, segundo o tribunal, foi eleito, na minha opinião, extremamente suspeito, porque eles não permitem a investigação do código-fonte. Se está escondendo, é porque tem uma coisa errada, né? Que eu não vou comentar sobre ele, porque esse cara, eu ia passar 10 anos falando mal dele aqui e eu não ia conseguir cobrir tudo. Falando mal não, eu falando o que ele é na realidade, né? Que para mim é ruim, são coisas ruins, coisas que eu jamais faria, né? Roubar os outros, né? Roubar o dinheiro público. Ele falou uma vez para um rapaz humilde, que acho que ele era gari, que encontrou um dinheiro e ele devolveu o dinheiro para a pessoa que era o dono do dinheiro. E que esse bastardo, esse canalha, esse pulha falou para ele: pô, achado não é roubado, devia ter guardado. Como é que esse cara fala uma coisa dessa? O rapaz humilde, mas honesto, como o brasileiro é normalmente, disse: não, o dinheiro não era meu. Ao contrário dele, que tira o dinheiro dos outros. É uma diferença absurda, né? Então, vamos pular esse cara aí. Vamos falar agora, então, de um cara chamado Alckmin. Alckmin, 2 anos atrás, disse que o Lula, ou 2 anos ou 4 anos, não sei, queria voltar ao local do crime. O bandido quer voltar ao local do crime, dito pelo Alckmin. Ok. Quem é Alckmin? O Alckmin é um cara que tem processo de corrupção, de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Tá, tem isso aí contra ele. Vai ser o nosso teórico vice-presidente. Bom, aí temos um tal de Fernando Haddad. Foi considerado o pior prefeito de São Paulo. Conseguiu fazer as ciclovias mais caras do mundo. Eu não pesquisei os roubos dele, deve ter. Mas ele vai ser o ministro da Economia e ele declarou, com a própria voz, que ele estudou 2 meses de economia e colou o tempo todo. Isso deve ser motivo de orgulho para petistas que se eles prezam a vagabundagem, a preguiça, a indolência, o trambique. Isso aí é deles. Ele tem orgulho disso aí. Esse cara vai ser ministro da economia do Brasil. Tem tudo para dar certo, né? Então, ladrão, corrupto, presidente, vice-presidente, ministro da economia com um passado
esquisito na Prefeitura de São Paulo e diz que não sabe nada de economia, que ele colou os 2 meses que ele estudou. Vão tirar o nosso ministro da Economia maravilhoso que salvou o Brasil para botar esse lixo. Não pode ser sério. E tem gente que vota e defende essa porcaria. Ministro da Justiça, Flávio Dino. Esse cara é aquele cara que foi denunciado por ter comprado respiradores numa microempresa de importação de maconha, produtos de maconha, e nunca foram entregues. Ministro da Justiça. Eu fico pensando, como é que um general, qualquer que seja, pode imaginar bater continência para um corrupto condenado que deveria estar na cadeia e vai estar sentado na cadeira ocupada hoje pelo Jair Messias Bolsonaro, um homem decente. Bom, voltando aos nossos maravilhosos brasileiros que estão na rua há mais de um mês, 40 dias, né? Que dia é hoje? 40 dias na rua, pedindo para que as Forças Armadas façam uma intervenção sob o comando do presidente Bolsonaro. Não tem outro jeito. Ou, lembra do caminho que eu falei, a bifurcação? O caminho da esquerda, trevas. E eles, hoje em dia, já perseguem pessoas que têm opinião contrária a deles. Imagina quando colocarem um criminoso como presidente da República. Como é que vai ser? As senhoras que estão lá na manifestação, elas sabem disso. Pela experiência de vida delas. Elas sabem o que vai acontecer, porque já leram muito, já viram muita coisa acontecendo no mundo. Elas sabem que isso vai acontecer e elas estão dizendo isso para a gente. A nossa obrigação é apoiar essas senhoras, é estar lá junto com elas, é não permitir que o Dilma suba a rampa. Nós não podemos permitir isso aí. Os nossos generais têm que fazer alguma coisa. Eles têm que se manifestar. Eles não podem se submeter a essa humilhação. Lembre-se dos seus instrutores na academia. Lembre-se dos antigos generais. Essas pessoas que criaram esse exército brasileiro, essa marinha brasileira, essa força aérea brasileira. Pessoas que lutaram, deram o próprio sangue, foram para a Itália. Uma campanha maravilhosa dos nossos pracinhas, combatendo o mal, para liberar outros países. E nós vamos permitir que eles façam isso conosco? Se alguém já leu sobre a Revolução Bolchevista na União Soviética, na Rússia, vai ler sobre Lenin e o que o Lenin fez. Não a parte fantasiosa que fala bem dele. Aquele era um monstro. Mandou matar o melhor amigo dele que se refugiou no México, o Trotsky. Mandou matar. Sobre a batuta dele, atrocidades foram cometidas e serão feitas as mesmas atrocidades do Brasil. Você acha que eles não vão invadir sua casa? Você acha que você não vai ser obrigado a receber um vagabundo petista, fedido, maconheiro, com certeza fazendo atos libidinosos na sua sala, na frente dos seus filhos, querendo convencer seu filho a trocar de sexo? Isso vai acontecer. Eles não são normais. Eles são assassinos psicopatas. Para eles o que importa é ter o poder e fazer aquela vagabundagem deles lá e roubar. E você vai pagar. O caminho da direita é com Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Pessoas que salvaram o Brasil, como Tarcísio, como Ricardo Salles, entendeu? Pessoas que fizeram coisas boas pelo país.
Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez, cuidado. Petista, quando não está roubando, está mentindo. Eles são criminosos. Um bom domingo a todos.